Bom dia, juvenis, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, a gente está muito feliz, né, Ednilson? É isso De aí. estar aqui com esse Estamos aí. pessoal jovem, animado. Olha, galera juvenil, vocês são lindos demais. É um prazer estar aqui com vocês. Que nesse domingo seja um domingo de muita alegria, de muito aprendizado para todos nós. É uma experiência bem desafiadora para mim, E para mim. para estar aqui, Mais tá? para mim, tá? Porque vocês têm professores maravilhosos. Quem somos nós para estar aqui? Mas o Senhor nos deu esse privilégio de aprender nesta manhã. Que lição maravilhosa que vai ser falado hoje. Quem aí Muito já estudou maravilhoso. essa lição? A gente até andou passeando aí pela igreja e perguntando a alguns alunos. Daqui a pouco vocês vão ouvir e vão ver perguntas e respostas aí. O que os alunos responderam sobre a lição de hoje. Mas, antes, né, Ednilson? Você quer se apresentar para a turma? Paz do Senhor a todos os juvenis. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Estaremos estudando um tema maravilhoso, né? Que Falando sobre tema? o ciúme. Eu já quero deixar já, Você né? já vai deixar Os ciúme. alunos, eles são Nota alunos 10. exemplares, alunos nota 10. Eles já estudaram a lição, já fizeram, né, todo o O dever de casa, o relatório. relatório. Então, eles já sabem de que se trata essa lição, que é um tema muito edificante, falando sobre o ciúme. Então, quero dar uma boa-vinda a todos os juvenis, né, todos os nossos visitantes também, porque com certeza tem visitantes aí, né? Crianças, velhos, Exatamente. idosos de 0 a 100 anos que tiver na nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Fique à vontade, Fique à vontade. participe e dê um Ah, like é? aí. Dê um like, compartilhe para que outras pessoas, outros juvenis, né, outros jovens, Possam possam estar assistir. acessando este conteúdo e sendo também abençoados. E falar em dar like, nós somos aqui da igreja Marcas do Evangelho. Compartilhe o canal da igreja com outras pessoas. E eu quero lançar um desafio, porque eu gosto, porque vocês são jovens, são fortes e não tem nada que vocês não consigam, porque vocês são aquele tipo de pessoas assim que gostam de desafios. E eu quero lançar um desafio. Estava olhando aqui o relatório que eu andei invadindo o grupo de vocês e vi que nós somos em 16 alunos. Sabe essa turma? É uma turma linda. E a gente vai fazer o seguinte: não aceitamos o dobro de like. Nós queremos 3 vezes mais. Olha que legal. Então, se hoje, até o final do dia, você vai começar a aula, já começa a compartilhar, pedir like para os seus amigos, que se até o final do dia de hoje nós tivermos 3 vezes mais de likes, porque vocês já vão dar um like, porque vocês são alunos nota 10. Já vão compartilhar. Então, nós teremos que ter 3 vezes mais visualização, 3 vezes mais like. E no final do dia, eu vou entrar lá no grupo de novo, né? Vou invadir o grupo de vocês, vou fazer um sorteio e nós vamos ver qual a turma aí, quem é que vai ganhar um brinde. Eu não vou falar que brinde que é, mas vai ser coisa boa. O que vocês acham? Ou a gente sai todo mundo para comer uma pizza, turma toda? Olha, vamos decidir isso lá no chat. Daqui a pouquinho, no final da aula, quando a gente estiver aí vendo o movimento de vocês, se vocês estão compartilhando aqui. Eu quero ver esse desafio. Sabe por quê, gente? Eu vejo tanta gente lançando desafio aí em outros canais e o povo, ó, vai lá, curte, ganha camisa, faz aquilo outro. Eu quero ver vocês aqui da Marcas do Evangelho. Quantos likes essa turma vai conseguir? Porque vocês são capazes, tá bom? Então, compartilha com um amigo de vocês, chama o povo para assistir, o pai, a mãe, todo mundo. Nós vamos aprender hoje uma aula maravilhosa e nós já vamos orar Vamos para orar. começar a nossa aula, porque a aula de hoje está muito boa e tem a participação de muita gente linda. Glória a Então, Deus. vamos orar? Vamos orar. Ora, Senhor Deus eterno, te louvamos nessa sim, manhã, Pai. pela tua graça, pela tua misericórdia, por estar presente aqui conosco, Senhor. Sim, Porque meu sabemos que a Deus. sua presença, meu Pai, é a causa, Senhor, de estarmos, meu Pai eterno, aqui, trazendo, Senhor, essa lição para os adolescentes. Sim, É a causa Jesus. dos adolescentes estarem ouvindo, Senhor Deus eterno, estes ensinamentos da tua parte, da parte da tua palavra. Senhor, venha estar na vida de cada um, na casa de cada um, na família de cada um, meu Pai. Sendo, Senhor Deus eterno, um bálsamo, Senhor,
Senhor, para que todos venham, Senhor Jesus Cristo, alcançar, Senhor, o objetivo principal da escola bíblica dominical, que é o aprendizado, que é a edificação e que é a glorificação do teu nome. Venha estar com cada um em nome de Jesus. Amém. Gente, pastor, tu gostou de orar, hein, pastor? É bom, Glória né? a Deus. É bom orar. Olha, gente, a nossa lição é para a turma de 15 a 17 anos, mas não impede você compartilhar, divulgar para outras idades. E a classe é a classe juvenil. Juvenil. Então, não é juniores, não é jovens, é juvenil, de 15 a 17 15 a anos. 17 anos. Então, vamos começar? Ciúmes. O que vocês acham de ciúmes? Vamos, então, agora para o vídeo. Vão dar uma passeada na igreja, conhecer os nossos juvenis e o que eles vão falar sobre ciúmes? Vamos lá. Então, vamos lá, todo mundo. Tainara, o que é ciúme? Oi, do nada. Vai, responde. Ciúme é um sentimento que se opõe ao amor verdadeiro. O verdadeiro amor, ele não age em ciúme. Então, o ciúme é um sentimento de segurança, de incompreensão. É isso. E você é ciumenta? Eu acho que não. Eu acho que eu não sou ciumenta, não. Acho que eu já senti, mas não é uma prática. É isso. Luiz, ciúme é uma coisa ruim? Com certeza. Com certeza. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Conhecer o amor de Cristo Jesus, um amor que não tem ciúme, um amor que é um amor completo, um amor que ama sem esperar nada em troca, um amor que não é possessivo, entendeu? Essa é uma das grandes formas de a gente conhecer esse grande amor de Jesus que não tem ciúmes. Amém. Deixa eu ver aqui se tem mais algum juvenil aqui na igreja também. Você! Opa! Encontrei com você, chega aqui. Muito bom. Responde a Vai. pergunta aqui. Qual que é a pergunta? Vamos lá. Fala pra mim uma característica de uma pessoa ciumenta. Uma característica de uma pessoa ciumenta. Pode ser mais de uma. Como a Amanda, né? Corta. Corta, não corta não. Vai. Bom, uma pessoa muito possessiva, ela, tipo assim, se ela tem algo, ela não vai querer emprestar isso pra ninguém. Não, isso já é egoísmo, né? Ah, mas pode ser Pode ser também. também? Pode ser também. Ah, então. Quer dizer, a resposta é sua. Vai o que você acha. Mas agora você já me ajudou. É isso. Só isso que eu tenho a dizer. Beleza, tio. Aqui, vocês duas, gente, licença. Oi. Vocês podem responder pra gente algumas perguntas? Depende do... É pro juvenis, pra EBD. então pode. Então tá, você, Rafinha, responde pra mim. Respondo. Você sabe me dizer uma característica de uma pessoa ciumenta? Ou você pode dar um exemplo de uma pessoa Vou dar ciumenta? um exemplo. Assim, eu tenho uma amiga, essa amiga é muito próxima minha, e chega uma outra menina e começa a conversar com ela. Eu posso ficar muito brava com a minha amiga e parar de falar com ela, ou sei lá, brigar com ela, só porque eu sou o tipo de pessoa ciumenta. Show, muito obrigada pela participação. Tchau! Gente, viram? Olha, viu a ideia deles? Quais são as Muito características bom, de muito bom. pessoas ciumentas? E dicas, fala dicas, olha, eles dando dicas do que fazer, como sair fora do ciúme, como resolver esse problema tão difícil que a gente enfrenta. Será que é comum as pessoas terem ciúmes? É isso que Será estaremos que é vendo, né? comum? Isso que estaremos vendo. Será que é comum você ter esse sentimento, né, conturbado, difícil, que muitas vezes você fica se preocupando, né, se julgando, e com razão, porque existe dois tipos de ciúmes. E a gente E vai é isso que a gente aprender. vai estar falando, mas a gente já viu que esses juvenis Eles estão por conectados, dentro, né? eles estão conectados. Lê pra gente então, Isso, então. conectados com Deus. Vamos Lê lá, aí. conectados com Deus é o que está na revista de vocês. Estar conectado com Deus exige, além da busca da intimidade com o Senhor, através da leitura da palavra de Deus, oração e de uma vida santificada, uma perene comunhão com os irmãos. Então, além dessa intimidade que nós temos que ter com Deus, através da oração, da leitura bíblica, nós temos que estar sempre em comunhão com os irmãos, né? Com a igreja, com os nossos, com seus amigos, né? Amigos crentes, né? Amigos que
fazem com que a sua vida seja edificada, não que venha levá-los à perdição. Que um Não é amigo verdade? possa edificar o outro, né? Exatamente. Que nós possamos Então, ter essa comunhão. De nada adianta o esforço para atingir determinadas metas na vida devocional se durante o dia a pessoa não lança sementes de amor pelo caminho, como um semeador que saiu a semear, né? Conectar-se com Deus é, assim também, estar em unidade com as pessoas da família e com os irmãos, como ensina as Escrituras. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, é um relacionamento que nós temos que ter com Deus, um relacionamento que nós temos que ter com o nosso próximo, né? Para que a gente venha ter uma vida saudável, tem que ter estas vertentes, né? Um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento com o próximo, para que nós, em nós mesmos, tenhamos um relacionamento sadio, né? Dentro de nós. E falar em conectados com Deus durante a semana, olha que maravilha a nossa revista traz. A revista de vocês trouxe esta semana vários textos bíblicos, vários livros, capítulos e versículos, para a gente se conectar ainda mais com Deus e com a lição. Nós tivemos aí vários textos. Segunda-feira, quem estudou pôde conhecer um pouco mais sobre o ciúme, um forte sentimento. O que é ciúme? É um forte sentimento. Está lá na Bíblia, na palavra de Deus. Na terça-feira, ciúme, o início da queda de Saul. Por que Saul caiu? Por que ele pecou? Qual foi o pecado dele? Uma das coisas mais terríveis da vida de Saul, que foi. Então, quem estudou durante a semana, esteve conectado aí, sabe um pouco mais sobre por que Saul, né, perdeu tanto, sofreu tantas consequências. Então, aí vai mais uma lição do que o ciúme faz com a gente. Também, na quarta-feira, o ensino de Moisés sobre o ciúme. Na quinta, o ensino de João Batista, que nós vamos ver na nossa leitura bíblica em classe. Olha que lição maravilhosa, né? Que João Batista deu para os discípulos dele. O que João Batista estava fazendo, pastor Ednilson? João Batista estava batizando e veio lá os seus discípulos e disseram, olha, Jesus está batizando mais que você, João Batista. Olha só, gente, os discípulos de João Batista, um homem que a gente sabe que João Batista não era fácil, ele era rígido, né, ele era severo nos seus ensinamentos, e os discípulos de João Batista veio querendo competir, sabe? Aí, João Batista, tá vendo lá, ó, quem é aquele que você batizou, tá batizando mais do que você. Olha, gente, o ciúme. Exatamente. E João Batista falou o que para ele? O que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa é a glória de Deus. Sempre a glória de Deus. Que maravilha. Olha que ensinamento maravilhoso. Outra coisa, na sexta-feira, o ensino de Jesus sobre o ciúme. Jesus também deu vários exemplos. E está em Mateus 9. Leia, medita. Você não pegou a revista essa semana? Pegue essa semana, dá uma lida. E depois Paulo também, ele fala sobre o ciúme. Então, isso só alguns, né? Porque nós temos muitos exemplos. A gente também tem exemplo de José, que José também sofreu ciúmes, né? Com seus irmãos e outros que a gente vai ver no decorrer da lição. Mas, falando em alunos nota 10, falando em conectado com Deus, tem um aluno conectado aí. O nosso querido aluno Gustavo vai trazer o versículo nesta manhã para nós. Classe, né? Com você, Gustavo, fala aí o versículo para gente. A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou da classe juvenis. Hoje eu fui convidado para fazer parte, para ler o texto áureo que está em Tiago 4:5, que diz assim: Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha, gente, agora que o Gustavo falou o versículo, muito bem, Gustavo, obrigada. Nós temos uma outra turma aí que está trazendo para nós a leitura bíblica em classe. Então, com vocês, turma, com vocês a leitura bíblica em classe. Pai Senhor, Juvenis, tudo bem? Para aqueles que não sabem, meu nome é Lucas e venho aqui direto dos estúdios da Marcos Evangelho fazer a leitura bíblica em classe, que eu e mais alguns juvenis estaremos fazendo neste momento, que se encontra em João 3, dos versículos 22 ao versículo 36. Vamos lá então? Versículo 22. Depois disso,
Foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, e João batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Isso se deu antes de João ser preso. Houve então uma questão entre discípulos de João e judeus acerca da purificação. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido falar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. João respondeu e disse: e não pode receber o homem coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Verso 30. E que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, e se testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, Ednilson, turma Pessoal, tá afiada, né? Tá afiada. Vocês leram muito bem, a participação de vocês foi incrível. Parabéns, turminha. Parabéns, vocês são demais. Agora vamos lá para nossa aula. Os Isso aí. pontos, vamos lá, Ednilson? Vamos Começa começar pra então, nós. a gente pode começar aí falando daquilo que a gente já comentou, né? A gente O já falou ciúme é no uma início. coisa normal, né? O que é o Será ciúme? que é pecado ter ciúme? Será que é pecado, né? Não, eu não tenho ciúme, eu tenho zelo. Geralmente as pessoas quando têm ciúme, Elas falam elas isso. falam e principalmente É aquelas um que têm cuidado, ciúme, não é um ciúme, é um cuidado. Então nós vamos ver nesta manhã Então, o ciúme natural e o exatamente. ciúme patológico. Começa aí, pastor Ednilson. O ciúme é um sentimento comum do ser humano. Talvez você fala assim: ah, eu não tenho ciúme, eu sou isento, totalmente isento de ciúme. Tem sim, tem sim. Porque o ciúme é comum em todo ser humano. O problema é que esse ciúme em determinadas proporções pode trazer algo perigoso, pode ser algo perigoso e patológico, né? É até interessante isso, né, professor? Que todos os sentimentos, se você observar, é claro que tem alguns que não pode ter nunca nada deles, mas alguns sentimentos a gente consegue perceber que o equilíbrio, né? Exatamente, tem que haver um equilíbrio. E é difícil chegar no equilíbrio, né? Exato. Esse por questão isso do que ciúme. é um dos frutos do Espírito que é mais importante, né? É a temperança. Você ter o domínio próprio, você ter a temperança, você saber regular esses sentimentos que temos. Nós somos uma máquina complexa e a nossa mente tem uma mistura de sentimentos que devem ser dosadas para que nós vivamos bem conosco, com Deus e com o próximo. Não é verdade? Olha, gente, não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos o melhor manual que nos ensina. A palavra de O Deus. problema é que tem gente. Vocês pegam o manual de algum aparelho quando chega? E será que Difícil, hein? usa esse manual, gente? Não, mas aqui usa. Porque todos Usa? os juvenis aqui, eles fazem o devocional, eles estudam. Então, a gente vai chegar lá, né, juvenil? Nós vamos chegar no equilíbrio e ter aí, pastor Ednilson, o sentimento natural
esse cuidado, esse amor natural que vem de Deus, né? E não um sentimento patológico, um sentimento que causa problemas Pecaminoso, sérios, que né? causa... E a gente vê na lição que é um sentimento que causa problemas seríssimos, muito mais do que imaginamos. Então, agora, qual o conceito de ciúmes? A gente vê na lição de vocês, segundo o dicionário OAS, que o ciúme, ele é um estado emocional complexo, e a gente tem que entender os nossos sentimentos para a gente saber se a gente está tendo esse sentimento, reconhecer esses sentimentos, para que a gente possa saber cuidar-se, para que a gente possa evitar que esse sentimento venha a ser patológico. Então, esse sentimento, ele é o quê? Ele é o medo, é o receio de você perder o ente amado para alguém, né? O ente amado pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser um objeto. Algo que você queria muito ter e hoje você tem e tem aquele medo de perder, aquele cuidado excessivo, né? Exatamente. Aquela coisa exagerada. E, gente, vamos falar a verdade. Não vamos pecar mais do que a gente peca, não, meninos. Pensa bem se você aí não tem nada na sua vida. Aquele iPhone, né, que vocês compraram, que vocês hoje, muitos, né, alguns já estão trabalhando, já estão fazendo seus cursos, menor aprendiz, outros estágios, e aí vai lá com muito amor, muita alegria, ou dificuldades, às vezes compra o seu primeiro celular, o seu primeiro iPhone, e aí tem aquele ciúme. Tem gente que fala que é a vida deles. Exatamente. Olha, gente, que exagero. E aí que está o problema, né? Esse celular é minha vida, não posso... O conceito de ciúme, ele tem essa questão, né, de você se apegar àquilo com todas as suas forças, como se você colocasse a sua vida naquilo ali, e se ocorrer qualquer coisa, qualquer perda nesse sentido, você se sente entristecido, deprimido, né? Mas tem o outro sentido também, relacionado ao conceito de ciúme, que é o zelo, que é uma questão natural, um cuidado natural que você tem que ter pelo objeto, pelo ente amado, né? Aí é diferente, é uma coisa mais comum, natural. Pois é. A gente vai estar lendo aqui para vocês, por exemplo, em Provérbios 27:4. Sim. Tem no aqui Antigo falando Testamento, que no Antigo Testamento tem um sentido no Antigo Testamento de ciúme, tanto como negativo, como depreciativo, como positivo. Depreciativo no caso de Provérbios, que diz: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Né? O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem pode suportar a inveja? No Antigo Testamento, o termo ciúme tem uma conotação voltada tanto para inveja, como para zelo e como para ciúme mesmo, né? Então, tem essas três conotações. A gente tem nós, né, o português, a gente tem algumas dificuldades, né? Que às vezes é uma palavra, por isso que talvez, não vocês, mas talvez uma pessoa que nunca conheceu uma igreja, nunca aprendeu, nunca leu a Bíblia, tenha dificuldade de entender por que a palavra ciúme, ela pode ser ruim, o ciúme pode ser ruim e o ciúme também pode ser bom. Não que o ciúme seja bom, mas a gente está falando aqui do ciúme natural. O ciúme nunca é bom, mas esse ciúme natural do amor, do cuidado, de ter zelo por aquilo que você ama. Só que a mesma palavra que é direcionada para esse amor, esse cuidado, esse ciúme em forma de naturalidade, ele também pode ser negativo, porque ele em excesso, ele é patológico. Para algumas pessoas, ele é como uma doença, de tão grave que é. Mas nós cristãos sabemos também que é um pecado terrível. E que esse pecado é terrível, por isso que o mundo está onde está hoje, né? Exatamente. O próprio inimigo de nossas almas, ele teve ciúme, ele teve inveja, ele quis estar no lugar de Deus. Ele quis ser como, ele quis ter aquela posição toda. Então, muitas das vezes, a gente quer dominar, a gente quer tomar posse, a gente quer abraçar tudo como se fosse nosso. E aí que está o perigo. Exatamente. Então, nós vamos aqui ver a diferença entre o ciúme natural, que é um zelo natural, você
tem o seu telefone, evitar de deixar cair, né? O meu já está todo quebrado, né? Então, já dá para entender. Mas, isso aí já é um relaxo, né, gente? Deixo cair, não sei o que acontece que o celular cai da minha mão. Mas a gente ter o cuidado, evitar de estragar algo, isso é capricho. Quando a gente fala desse cuidado excessivo, dessa pessoa que quer dominar aquilo como se a alegria dela estivesse naquilo, esse é o perigo. Porque o nosso coração tem que estar em Deus. A nossa mente deve pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. E aqui o ciúme natural é quando possuímos um sentimento de zelo, que a gente já falou, na intenção de cuidar e querer o melhor para o próximo. Na passagem de Êxodo 20, lemos a respeito de um Deus zeloso com o seu povo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí dá um exemplo, né, do zelo, do ciúme, do cuidado. Aí está a diferença do ciúme amoroso, zeloso, cuidador, e não o ciúme possessivo, abusivo. Já o ciúme patológico, na maioria das vezes, não tem sentido. É uma mistura de sentimentos de ódio, olha que coisa terrível, ódio, tristeza, insegurança, posse e a necessidade de controle. Geralmente, esse tipo de ciúme nasce da falta de autoestima e pode ser letal tanto para o ciumento como para outra pessoa ou objeto, né, de quem ele tem ciúme. Daí surge o quê? Os denominados ciúmes passionais. Gente, os crimes passionais. Os crimes, né? A gente veio falando sobre isso. Quantas pessoas cometem crimes por ciúme? Não sei se vocês podem comentar aí no chat. Vamos comentar se vocês já conheceram, viram alguma história. Você já ouviu alguma história? Várias. Sobre pessoas que mataram por ciúme? Todos os dias nos jornais a gente ouve falar sobre essas situações. Crimes passionais são crimes cometidos por causa de afeto, por causa de um amor, uma paixão, né, excessiva, por isso que é passional, por causa de ciúme, por causa desse ciúme doentio. Né? Eu, na idade de vocês, eu pude ir com muita tristeza. Eu senti muita tristeza naquela época, porque eu tinha exatamente a idade de vocês e da pessoa. Eu fui num velório de um rapaz que ele tirou a própria vida por ciúme. E uma pessoa próxima que eu conhecia, que eu jamais ia imaginar que ele faria isso. Mas simplesmente porque a menina não quis mais namorar. E ele amava com esse ciúme terrível, doentio, e ele tirou a própria vida. Já vi outros casos agora, depois de adulta, fora os jornais que a gente vê, fora outros casos, mas eu estou falando de casos do meu lado, conhecidos. Pessoa que pensa assim, nem ele nem eu, já que ela não me quer, vai lá e tira a vida dela e tira a própria vida. Quantas pessoas fazem isso? Sem contar naqueles casaizinhos, né, de amigos ou de amizades, que tomam um controle tão grande sobre a vida da pessoa que a pessoa a outra pessoa, coitada, ela fica assim, presa. Exatamente. Por tanto ciúme que o colega ou o namorado tem. Então, Juvenil, vamos tomar cuidado. Além de ser um pecado terrível que Deus não suporta, vai fazer mal fisicamente para vocês também. E emocionalmente, psicológico, a gente vai ver no decorrer da aula. Vamos continuar Exatamente. aqui. Então, a gente viu, né, dessa diferença do ciúme como um zelo, como um cuidado, né, um ciúme normal, e também o ciúme doentio, um ciúme que oprime as pessoas, que trazem tristeza, que trazem uma série de situações, né, que a gente chegou até o ápice, né, de alguém ter que assassinar alguém por causa de um ciúme, por causa de essas paixões malucas. E aí, vocês têm ciúmes? Coloca aí no chat quem tem ciúme aí, sejam honestos, vamos lá. Vamos ver se vocês têm ciúmes. Agora, os perigos de arder em ciúme. A gente já comentou, né, alguns perigos, mas não vamos quais ler, são não, professor, os perigos? vamos falar vamos sobre comentar eles, sobre isso, né? eles. Quais são os perigos de arder em ciúme? Primeiro, é a dependência emocional. São questões, né, que são levantadas várias vezes, que mostra que o ciúme ele leva a pessoa
a se tornar dependente do objeto amado, né, do ente amado, né? Então, isso é terrível, porque como já falamos aqui no início, qualquer coisa que acontece com o objeto, é como se estivesse acontecendo com ele, né? Tem pessoas, nesse caso aqui dessa dependência emocional, tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu já vi pessoas que, tipo, pega o telefone, que seja pro amigo, pro pai, pro filho, tem mães, gente, como tem mães ciumentas, como tem filhos ciumentos, filhos têm ciúme dos pais, jovens têm ciúme dos amigos, né? Liga para a pessoa, ei, tudo bem, nananã? Você tá onde? Aí já duvida. Não, você não tá aí não, porque eu tô ouvindo isso. Quem é essa pessoa falando do seu lado? E quando tem uma oportunidade, corre lá e pega o telefone, deixa eu ver com quem ela tá falando, deixa eu ver as mensagens. Nananã. Gente, isso é um ciúme doentio. Isso às vezes a pessoa, essa dependência emocional também está envolvida assim, tipo, fazendo coisas em decorrência da outra, tipo assim, dependendo da outra pessoa. A pessoa que sofre o ciúme acaba vivendo na dependência do outro. Será que ele aprova isso? Será que isso vai entristecer? Será que isso vai chatear? Não, não vou fazer isso porque o outro vai brigar. Tudo que vai fazer, liga. Olha, estou ligando para isso. Às vezes, amigos cobrando. Tem amigos que cobram uma curtida, né, no Instagram. Por que você não curtiu isso? Eu acabei de postar e todo mundo curtiu, você não curtiu. Você não está olhando minha rede social, você não está me acompanhando. Gente, isso é uma dependência emocional. Um sentimento controlador, né? Igual a revista colocou o exemplo aqui de William Shakespeare, falando lá do Romeu e Julieta, né? Que eles se mataram por esse sentimento, né? De dependência do outro. Né? E como os filmes mostram isso, né? Os filmes. Você se tornar dependente do ente amado. Então, a Bíblia ela nos relata que nós podemos encontrar a fonte de felicidade. E a fonte de felicidade é Deus. A fonte da nossa felicidade está em Deus. Como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Tem até um louvor, né, que as crianças ouvem bastante. Mas a gente vê em muitos filmes românticos, né? Esses romances, séries, filmes, livros de romance, mostram um romance doentio. O de controlador. Que nos filmes, né? Um fica imaginando o que o outro está fazendo. Fica criando expectativas, controlando, tipo, punindo as pessoas. Tem uns dramas, uns doramas que tem adolescentes que gostam, tem juniores que gostam de assistir uns doramas. É um ciúme doentio, já viu? Eles querem, assim, controlar a vida um do outro. Meninos e meninas, sai fora disso. Nós devemos ser guiados por Cristo e obedecer às Escrituras, os líderes espirituais de vocês, que são os pastores, que são os líderes de vocês, da IBD, do grupo de vocês, os seus pais, se forem pais que servem a Deus, pais que buscam a palavra, pais piedosos, e eu espero, porque eu conheço vocês, sei que os pais de vocês são maravilhosos, então obedecem a essas pessoas. Não se preocupem em agradar pessoas que querem dominar a vida de vocês na forma de fazer vocês escravos, controlando a vida de vocês. Não permitam isso. Vocês estão numa idade de, às vezes, olhar para uma menina ou um menino, né? E gostar. E, às vezes, uns oram para saber se é de Deus ou não, se é da vontade do Senhor ou não. Outros não oram. Mas não esqueçam de observar se essa pessoa é controladora, se essa pessoa teme a Deus ou não teme, porque se ela teme a Deus, ela vai te deixar livre, porque você tem que ser livre para servir a Deus, tem que ser livre para fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Exatamente. Né? E além dessa dependência emocional, que é um perigo, né, que é um perigo desse arder em ciúmes, nós temos também o perigo dos relacionamentos abusivos,
que isso também acontece demais, Isso é né? terrível. E Esse sentimento abusivo, a gente vê o tempo todo, né? Nós podemos ver, às vezes a pessoa nem percebe. A pessoa ela tem esse ciúme patológico que a gente está chamando, que é o ciúme, esse arder em ciúme, esse ciúme exagerado, doentio. Tem pessoas que não conseguem controlar. E elas são abusivas nos seus relacionamentos. Tem pessoas que são tão controladoras e abusivas que se ele é meu amigo, eu sou Ninguém tão mais pode ser. controladora que eu fico ali em volta, não dou espaço para ele conhecer outras pessoas. Fico o tempo todo ali, grudada ali, controlando, perguntando. E toda vez que tem essa pessoa, no caso aqui que a gente está dando exemplo, tenta se aproximar de outra, eu estou ali controlando, observando com um olhar, ligando, perguntando, não, mas não vai com fulano não, você vai comigo. Gente, vocês já viram algum relacionamento abusivo? Coloca aí no chat. Quero ver vocês participar dessa aula, que essa aula é uma aula muito interessante. Esse assunto é um assunto muito atual. Eu tenho certeza que vocês convivem na escola, alguns aí no trabalho que já estão trabalhando, outros podem observar talvez até mesmo na igreja. A gente pensa que na igreja isso não pode acontecer, mas pode acontecer, porque nós temos que tomar muito cuidado, juvenis, com as nossas amizades, porque às vezes a gente se prende a um relacionamento só de amizade e não abre o coração e a mente para conhecer outras pessoas. Exatamente. Para fazer amizade com outras pessoas. E a gente começa a tendo aquele relacionamento só eu e ela, né? Eu e aquela outra pessoa, ali naquele grupo meu, fechado, de forma que outras pessoas não conseguem entrar naquele grupo. E isso leva, esse sentimento leva a uma violência até física, né? Uma violência física, psicológica e material, né? Quantas pessoas que são afetadas psicologicamente por esse sentimento, essa vontade de controlar, de ter aquele sentimento de possessão, né? De que ninguém mais pode conversar com um amigo, pode né, estar se relacionando, porque aquele amigo, aquela figura, né, doente amado, é só dela e só ele pode. Então, há um controle psicológico, há um controle físico. Isso já acontece muitas vezes em casamentos, em casais, que ocorrem ali agressões físicas mesmo, por causa desse sentimento de posse, né, de que o outro não pode fazer nada. Então, você apaga a individualidade do outro. O apagar a individualidade do outro. Então, o outro tem que ser só para aquele. E é tão triste quando a gente percebe isso, porque faz tão bem espiritualmente, para a saúde, em todos os aspectos, nosso crescimento intelectual, a gente poder conversar com várias pessoas, conhecer várias pessoas, a gente ter assim a mente aberta e o coração aberto para novas amizades. É claro que nós estamos aqui falando de uma coisa sadia, nós não estamos falando aqui de uma coisa profana, nós estamos falando aqui de uma amizade até mesmo no meio cristão, no meio de vocês, entre vocês, quando chegam jovens novos, pessoas, né, recém-chegadas. Quantas pessoas vocês já puderam conversar esse mês? Você já se avaliou com quantas pessoas você entrou em contato esse mês? Ou se você está sempre falando com as mesmas pessoas? Faça um exercício de falar com pessoas diferentes, mesmo do mesmo grupo, mas pessoas diferentes. Faça esse exercício, porque meninos e meninas, eu já pude ver quantas moças lindas, inteligentes, super comunicativas, felizes, cheias de talentos, hoje apagadas. A gente tem exemplos, né, em alguns lugares, né, que nós já passamos e já conhecemos pessoas que se apagaram por causa do ciúme do outro, que acabou aprisionando aquela pessoa ali, que é um tipo de relacionamento abusivo. Né? Uma consequência desse relacionamento abusivo é isso aí, você apagar a outra pessoa, no sentido de né, e neutralizá-la, né? Ela não tem mais vida própria, ela vive, mas controlado em função do outro, controlado pelo outro. Então, a pessoa amada, ela tem prejuízo, sim, ela tem muitos prejuízos psicológicos,
físicos, como já falamos, e às vezes até materiais, pessoas que escondem, né, algo da pessoa só para a pessoa não ver. Ou tem pessoa, gente que tem ciúme vingança, da casa. Né? Com meio de vingança. Tem gente que tem ciúme da casa, não pisa carro, aqui que vai sujar. Tem ciúme de um objeto, tem ciúme de um iPhone, no celular. Sofá, não senta aqui que você vai sujar, não sei o quê. Gente, tem ciúme de todos os tipos, né? Aí cabe a vocês avaliarem. E aí, o prejuízo maior não é para o ciumento, né? O prejuízo maior é para o ente amado. Quem sofre o ciúme Quem sofre mais é o ente amado. O amado, sabe? Aspas, o amado, né? Porque de amado, coitado, não tem porque nada, Porque essa né? pessoa fica numa situação deplorável. Ela fica presa. Tem aquela ansiedade terrível de estar sempre sendo vigiado, sendo observado. O que ela fala, será que eu estou falando da forma correta? Será que eu estou me comportando, se eu estou me comportando da forma correta, como agrada, fulano né? Gosta, né? Que agrada o fulano? Então há todo um controle, e esse controle causa prejuízos terríveis para a pessoa. Né? Porque a pessoa fica emocionalmente muito depreciada. Né? E a pessoa sofre abusos, aí geralmente se torna instável emocionalmente, perde a sua identidade, como já falamos, não tem controle da sua própria vida. Ela não consegue mais fazer suas escolhas, porque ela depende do outro para escolher. E pode desenvolver com isso depressão. Pode desenvolver, e acontece muito isso, da pessoa desenvolver uma depressão por causa desse controle que a pessoa tem sobre ela. Né? E aí uma coisa mais grave que pode acontecer é até a pessoa se suicidar. Ela está tão sob um controle emocional de todas as formas que ela não suporta e acaba se suicidando. Você falou sobre isso agora, sobre o suicídio. Eu lembrei como nós temos visto. Eu vivo num meio que conheço muitas pessoas que trabalham na escola, e vocês são alunos, né, e conhecem pessoas que estão passando por isso. Não está longe de vocês isso, mas já reparou como tem aumentado a mutilação, a pessoa se mutilando, os jovens, adolescentes, eles mesmo se mutilando mesmo, se cortam, tomam remédios, uns compram drogas, né, pela internet, que são remédios controlados e outros tipos de medicação, ficam dopados. Isso tudo, meninos, é fruto, é resultado de relacionamentos abusivos. Exatamente. Isso tudo vem, claro, que isso tudo é resultado do pecado, né? Do afastamento das pessoas de Deus. Porque quem tem um ciúme desse está longe de Deus. Quem tem esse ciúme abusivo, esse arder em ciúme que está aqui na palavra de Deus, está longe de Deus. Porque o amor de Deus está lá, nós podemos ler, né? Ele suporta tudo, ele espera, ele é paciente, ele não pensa em si próprio, ele pensa no próximo, ele divide, ele é companheiro. Verdade. Então, o amor de Cristo em nós nos faz pessoas diferentes, nos faz pensar no próximo, nos faz amar a pessoa, nos faz olhar para a pessoa e reconhecer o valor da pessoa, ajudar, estender a mão. E o zelo de Deus é libertador, né? Até mesmo que Deus, ele nos criou, e tudo que ele criou é para nós. É para nós. Ele não criou de forma possessiva todas as coisas. Não, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Já pensou se Deus tivesse feito o planeta, o mundo, todo esse sistema, todo o universo, coisa mais linda, e ele fosse ciumento? Ele não teria feito o homem, porque o homem vai destruir, o homem vai destruir a natureza, vai destruir tudo. Porque o pecado em nós nos faz destruir as coisas. Então, meninos, ficam atentos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque tem uma saída, né? Se nós estamos nesse pecado do ciúme, e esse pecado do ciúme, ele também traz um efeito, né, na relação da relação abusiva, que ele faz o quê? Isso que você acabou de falar, né, pastor Ednilson? Sobre a gente se criticar, a gente ficar na dúvida e acaba não fazendo, porque será que eu vou fazer essa insegurança? Aí acaba a criatividade. Acaba a criatividade das pessoas, já reparou? A criatividade é sufocada
por esse controle. Porque ela tem medo. Exatamente. Ela tem medo de errar, porque a outra pessoa vai reprovar. E aí, como já falamos, né? Vários exemplos. Eu Nós fiquei já damos assustado vários esses exemplos. dias, fazendo um exame de uma jovem, uma tomografia de uma jovem, que ela tomou 230 comprimidos que levaram ela ao coma. Nossa. Então, ela tentando suicídio, tomou 230 cápsulas de comprimido. Então, são questões que levam os perigos, né, desse ciúme Graças doentio. a Deus ela não morreu não, né? Por enquanto, não. Tá em coma. Gente, olha só que terror. Mas Com é terrível. certeza, essa menina está sofrendo várias situações, várias questões que a gente que não sabe, né? Porque ele não ficou ciente do que levou ela a fazer isso. Mas são pensamentos, são coisas que ela vai enfrentando, que a gente não sabe. Mas uma das situações, pela Bíblia aqui que a gente está vendo, uma das questões, às vezes, é um relacionamento abusivo. Que está aprisionando ela, que está fazendo ela não sentir útil, ela está sentindo inútil, ela não está sentindo valor, ela acha que ela não é ninguém, ela com certeza não está sentindo amada, porque o ciúme abusivo, ele não faz a outra pessoa sentir amada, ele faz a outra pessoa se sentir inútil, ninguém, como diz, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, porque ele é tão repreendido todas as vezes por o tal do zelo e o cuidado demais, que a pessoa paralisa. A gente tem que confiar em Deus, né? A gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. Agora, como que eu posso superar esse ciúme? Como que eu me posso dá a receita. Me libertar desse Gente, ciúme eu vou contar exagerado? um segredo. Vou contar um segredo para vocês. Eu também já tive muito ciúme. Mas o Senhor me libertou. Tive que orar muito. O Senhor me libertou, me curou, me tirou esse pecado terrível. E Ele pode tirar de você. Eu também já tive um pouquinho de ciúme. Então, primeiro, mais da dose. Exercer o domínio próprio. A gente tem que se conhecer e exercer o domínio próprio. Eu achei interessante que na revista de vocês está até falando aí sobre as questões, o que acontece na nossa biologia, né? Na questão do ciúme, né? Quando o gatilho do ciúme é ativado, ocorre um processo neurobiológico em que os níveis de cortisol, ou seja, aquele hormônio de estresse, ele aumenta, podendo se tornar um sentimento quase incontrolável. Aí, entretanto, achei muito interessante isso também. Exatamente. Existem formas aí de você se dominar. E a Bíblia, ela sabendo disso, ela já dá as dicas, né, de como que nós devemos superar esse sentimento terrível, né? Então, que se tiver vindo próprio. uma crise de ciúme, respira fundo, vai orar, faça uma oração de 20 minutos. Conta até 20 minutos, não é contar até 10, né? Às vezes a gente ouve falar assim, conta até 10, não, conta até 20 minutos. Deus vai trazer a cura para isso. Exatamente. E a palavra de Deus, ela nos orienta contra essa impulsividade, né? Está escrito como a cidade, está escrito em Provérbios 25, 28, olha só. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, nós possamos conter esse sentimento, conter o nosso espírito, esses impulsos doentios que só causam males ao próximo e a nós também, não é verdade? Então, vamos lá orar, buscar o Senhor, porque é dele que vem a ajuda, o socorro, o fruto do Espírito. Nós temos que buscar o fruto do Espírito, domínio próprio, né, que foi falado aqui, que a gente possa buscar de Deus, porque é Ele que nos ajuda. E essa questão aí de respirar, que a gente brinca e fala, respira fundo e tal, isso dá um tempo, analise, pense se é isso mesmo. Vai orar, vai buscar o Senhor, pedir a Deus sabedoria, porque Deus dá sabedoria, é só a gente pedir. Se a gente pedir, Ele vai nos dar. E qual outra forma que podemos também superar o ciúme? É reconhecer que temos esse sentimento, que está sendo prejudicial, reconhecer e avaliar esses sentimentos. O ciúme, ele é diferente de inveja, né? Tem o ciúme e tem a inveja. O ciúme. Qual a diferença de ciúme e da inveja? Fala pra mim. O ciúme
claro que uma das coisas do ciúme é medo de perder, né? É falta de confiança, é falta de fé até mesmo em Deus, né? E de confiança na pessoa, em Deus, mas é medo de perder, é um sentimento de posse, né? E o ciúme é você querer ter aquilo. É querer que aquilo seja seu e de mais ninguém. Aquilo é seu, você tem tudo, aquilo é seu e ninguém toma de você. A inveja é diferente. A inveja é pior, eu acho. Porque você Mas tem... ela está vinculada com o ciúme. Os dois são grudadinhos, os dois andam colados. Quem tem ciúme... Tem inveja. E a inveja é aquilo assim, você tem isso. Eu posso até não ter, mas eu não quero que você tenha. Exatamente. E é terrível. Então, se você ganhou esse celular, eu não fico feliz porque você ganhou ele. Porque eu não queria que você tivesse ele. Eu posso até não ter. Eu quero ter esse celular e quero que você não tenha também. Exatamente aí. Vocês entenderam a diferença da inveja e do ciúme? Então, é eu não querer que ele tenha. Mesmo que eu não tenha também, mas ele não pode ter. Exatamente. Será que vocês têm inveja? Será que o ciúme, os dois andam colados? Exatamente. Então, nós temos que pedir ajuda a Deus, né, para que a gente venha se libertar desses sentimentos terríveis. Vamos então orar, pedir a Deus que venha tirar esse mal de nós, esse pecado, nos purificar. E quando a gente reconhece o nosso pecado, o nosso erro, a nossa fraqueza e pede perdão a Deus, Ele é fiel, justo, Ele é maravilhoso. É Ele que pode nos livrar. Mas todos os dias, ao acordar, ao dormir, ao levantar, ao andar, a cada situação que acontecer em nossas vidas, nós devemos estar orando, reconhecendo as nossas fraquezas, porque nós temos que olhar para nós. Sabe, o espelho, a palavra de Deus é o espelho. E o espelho, quando você olha o espelho, ele mostra a sujeira que está em nós, ele mostra o que está feio em nós, se o nosso cabelo está bagunçado, né? Se a gente penteou o cabelo correto, se a roupa está boa. Assim é a palavra de Deus. Quando nós olhamos, lemos, examinamos as Escrituras e reconhecemos, a gente pode ver ali os nossos erros e reconhecer. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer é ler a Bíblia, ver a verdade e falar assim, olha, fulano de tal precisava de ouvir isso. Sempre acontece isso, né? Ah, não, o meu amigo que tem que ouvir. O meu amigo tem que ler esse versículo. Mas se você for honesto com você mesmo, você vai ver que o amor é libertador. E a palavra do Senhor, ela traz essa verdade. O amor liberta, ao invés de oprimir, de ser possessivo. O amor é libertador. O amor dá asas a outras pessoas, para as outras pessoas serem criativas, crescerem, serem livres, né? Para viver a verdade de Deus. Vamos assistir uma dinâmica? Vamos lá. Gente, tem uma dinâmica super bacana que fala sobre relacionamentos, sobre vidas, e a gente vai assistir, mas antes de assistir esse vídeo, eu quero fazer uma questão. Nós precisamos de ofertar. Vamos ofertar. Vamos ofertar, porque para que o nosso culto seja completo, aí que tá. Vamos abençoar, vamos ser liberadores. Olha lá o dinheirinho, tira esse dinheiro do bolso e oferta na casa do Senhor. Venha fazer parte dos valentes, dos corajosos que amam realmente a casa do Senhor, a obra de Deus, que quer ver a obra de Deus crescer. Então você oferte, participa deste movimento, deste grupo de pessoas que nós estamos sendo privilegiados. Exatamente. Nós temos o privilégio de ser abençoados, abençoando na casa de Deus. Então você oferte agora, aproveita aí as ferramentas que estão aparecendo para você, conheça o nosso espaço, venha conhecer, aproveita, olha o vídeo que legal que está passando aí para você e oferte na casa de Deus. Vamos todos ofertar nesse momento, enquanto a gente ouve um louvor maravilhoso que nós vamos estar aí ouvindo e ofertando. Para o mundo você vale aquilo que você tem. É normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar.
Todo ser carente necessita se relacionar entre a alma e o espírito. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, para que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Assistir o vídeo, olha que legal, ouvir o louvor, ofertaram. Agora que você ofertou, nós vamos agradecer a Deus pela oferta que você deu, com amor, com alegria, com como que é? Liberalidade, com amor, sem ganância, sem fechar a mão, abriu a mão mesmo para a obra de Deus. Então agora nós vamos orar, agradecer a Deus pela sua oferta. E assim que a gente orar, nós vamos assistir uma dinâmica maravilhosa que nós preparamos para vocês. Pai amado, te louvamos pela vida de cada juvenil que ofertou com alegria, com amor, para esta obra, para que possa crescer e chegar a outras pessoas. Abençoe cada um, Senhor, dando condição para ofertar ainda mais. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor abre portas, que o Senhor abre o coração, para que eles possam entender que é um privilégio abençoar, ofertar na tua casa. Amém. Vamos agora assistir o vídeo, que está muito bacana e divertido. Cada um recebeu uma bolinha, isso aí está representando uma vida. Vocês aqui são todos jovens, lindos, fortes, corajosos, dinâmicos. Vocês têm 15 segundos para ter contato com essas pessoas. Vamos lá. Valendo. Devagar, gente, por favor. Não, organizado, misericórdia. Não é devagar, é preciso. Vai. Acabou? Olha aqui, como vocês gastaram 11 segundos, agora vocês vão fazer com 8 segundos. Vamos lá. Mais rápido e organizado. Bora, aceleramento. 1, 2, 3 e valendo. Calma, devagar. Não. Ai, tá vendo? Poxa. Foi? Acabou? Vocês gastaram 9 segundos. Parabéns a si mesmo. Valeu a pena. Vocês perceberam que com pouco tempo todos vocês tiveram contato com as pessoas? Então que vocês possam levar isso para a vida de vocês. E dá tchau para a galera lá da aula. Tchau! Agora que vocês assistiram o vídeo, viram que dinâmica legal? Quantas vidas vocês puderam, nessa dinâmica aí, observar que cada bolinha dessa, cada bolinha de papel que foi passando de mãos em mãos, representando vidas. Em pouco tempo, vocês puderam conhecer pessoas diferentes. A partir do momento que você entendeu que todas aquelas pessoas do seu grupo são importantes, devem participar do diálogo, devem participar do seu quadro de amizade, você não ficou com ela para você. Você teve a oportunidade de compartilhar todos juntos. Ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de conhecer pessoas diferentes e dar oportunidade para o outro também conhecer pessoas diferentes. Então, é assim que nós devemos ser. Porque você não deixou de ter o contato com a pessoa, mas você compartilhou da amizade com outros. Então, é isso que Deus quer para nós. Que o evangelho possa crescer
Já pensou se cada um de nós falar de Cristo para uma pessoa e eu ficar com relacionamento somente com aquela pessoa? Mas não é isso. A Bíblia diz para a gente ir e pregar, de falar. Então eu tenho que ir. Enquanto eu estou andando, enquanto eu estou fazendo algo, eu estou falando de Deus para várias pessoas, eu estou conhecendo vidas diferentes, levando a luz da palavra de Deus para outras pessoas. Então não se aprisione, não se limite, porque Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu condição de falar, de conhecer pessoas, de relacionar com pessoas, porque Deus é um Deus de relacionamento. Olha que lindo. Então, jovem, adolescente, juvenil, você que está assistindo a nossa aula, lembra que Deus, Ele é amor, e o amor de Deus nos dá liberdade. E se nós temos esse amor em nós, se nós temos essa presença em nós, nós também vamos amar o próximo, vamos deixar ele livre para conhecer outras pessoas, para fazer novas amizades. Nós vamos deixar ele livre para ele crescer. Amém, meninos aí? Vamos então? Professor, quer ler a conclusão ou falar algo para nós? O que nós temos que tirar como conclusão, como aplicação para nossas vidas, é que Deus é um Deus de relacionamento, como a Flávia falou. Deus, ele é um Deus de amor, ele não nos oprime, ele nos dá liberdade, e da mesma forma nós temos que seguir este exemplo, dando liberdade a outros, né? Tendo o cuidado, da mesma forma que Deus ele tem cuidado de nós, nós temos que ter cuidado das outras pessoas, mas no sentido sempre de glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor Deus seja louvado e engrandecido, que Ele seja exaltado, e que nós venhamos diminuir na presença dEle, nós venhamos nos humilhar na presença de Deus, e que tudo que façamos, quer comamos, quer bebamos, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é tão amoroso, eu acho tão lindo, e a questão assim, Ele deu o único filho dEle. Deus deu o único filho por amor a nós. Se o nosso Deus fosse um Deus que tivesse ciúme, esse ciúme pecaminoso, patológico, esse ciúme de posse que algumas pessoas podem interpretar de forma errada, quando a gente ouve falar que Deus não divide a glória dele com ninguém. As pessoas interpretam isso de forma errada, porque ele é tão amoroso que ele entregou o próprio filho por amor a nós. Isso é uma demonstração de amor por mim e por você, porque ele não tinha medo de perder Jesus como seu filho, ele não tinha medo, porque ele estava ali doando o filho dele para salvar a humanidade. E quando ele doou o filho dele, que o filho dele morreu por nós, pelos nossos pecados, nos resgatou, ali a obra que ele fez lá no Jardim do Éden, que tantas vezes Adão pecou, Eva pecou, veio outros homens, todos pecaram, todos profetas, reis, juízes, os sacerdotes, todos que tentaram. Adão, Eva, Noé, que construiu a arca e tudo começou de novo. Todos nós pecamos, todos nós caímos. Só Jesus pôde, porque ele não pecou. Só Jesus pôde, ele com amor, esse amor tão maravilhoso de Cristo por nós, morreu ali sem pecado. E hoje nós temos o direito da salvação. Então, com certeza, este Deus tão grande que construiu, que fez o universo, que nos fez para a glória dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas ele é tão amoroso que ele te dá liberdade para escolher. Você quer adorá-lo ou não? Ele não divide com ninguém, mas ele te libera para você fazer o que você quer. Se você quer adorar outro Deus, você tem liberdade. Agora, com certeza, todo aquele que se afasta do caminho de Cristo, todo aquele que se afasta deste Pai amoroso, que entregou tudo por nós, esse que se afasta de Cristo, ele terá graves consequências. Porque o pecado nos mata, o pecado nos afasta, nos destrói, nos afasta da paz, da alegria e nos afasta do céu, nos leva para
a perdição eterna. E nós queremos deixar nesta manhã para vocês, se apegam ao Senhor, à palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz para você nesta manhã. Então é ela que você deve seguir. Nós vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir a vocês que curtam. Gente, outra coisa. Eu vou colocar agora aí para vocês. A Amanda vai colocar aí 5 palavras. Era para eu ter feito isso no início da aula, mas eu esqueci. Então, você vai colocar lá no grupo de vocês 5 palavras que eu vou colocar agora aí. Vocês vão ver, vão formar uma frase. E o aluno que criar a frase mais bonita, mais interessante, mais coerente, porque os professores de vocês vão ser os juízes, porque eu não serei, eles que serão. Deixa aí essa dificuldade para os professores. Vocês vão formar uma frase com a palavra amor, ciúmes, eu, Deus e céu. Olha só, hein? Amor, ciúmes, eu, Deus e céu. Quem formar a frase mais bonita, mais coerente, com, claro, a avaliação dos professores, vai ganhar um brinde, tá bom? Esse brinde será legal. Eu vou entregar hoje à noite para vocês. Então, ficam com Deus, ficam aí curtindo a frase que vocês vão escrever, colocam lá no grupo, eu vou ficar só de curiosa olhando quem vai ganhar para no final levar o brinde. Quer falar alguma coisa, pastor, para a gente despedir? Deus abençoe a todos, que possamos não só ser ouvintes, mas praticantes dessa palavra que nós aprendemos nessa manhã. Então, ficam com Deus. Vamos agradecer. Pai, te louvamos por esta aula, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aqui nesta manhã aprendendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pessoal. Ficam com Deus. Deus abençoe.